Olá! Atualmente, cerca de 10 milhões de brasileiros vivem na chamada faixa de fronteira. No Senado, a subcomissão que trata do assunto promoveu uma audiência pública para discutir a situação dos municípios que estão situados próximos aos países vizinhos ao Brasil. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento a senadora Ana Amélia, que presidiu essa audiência pública. Senadora, muito obrigada por conversar com a gente. A subcomissão permanente tem feito um trabalho de acompanhamento. Por que é tão importante e tão diferente discutir a situação desses municípios? Olha, tu sabes que uma coisa mais séria, primeiro grata pela oportunidade, é que nesta região da faixa de fronteira, são 10 países que fazem fronteira com o Brasil. São 28 cidades gêmeas. O que significa uma cidade gêmea? Ela é separada apenas por uma rua. E outras cidades separadas por uma ponte, apenas. Nessa região de baixa ocupação é de alto índice de pobreza e insegurança. Contrabando, tráfico de armas, tráfico de drogas, e isso porque o Estado está ausente. Na audiência pública de hoje, ficou muito claro pelos ministérios presentes, Ministério das Cidades, Ministério da Integração Nacional e Ministério das Relações Exteriores, uma total desarticulação dos órgãos públicos, o que dá ainda maior gravidade ao problema dessa ausência do Estado num problema grave como esse. A desarticulação, vou lhe dar só um caso, além desse da segurança, que deixa praticamente aberta a nossa fronteira para a entrada do contrabando ou do tráfico de drogas, que é seríssimo. Também essa desarticulação acaba afetando em problemas de sanidade, seja animal, agora com o risco de aftosa em relação ao Paraguai com o Mato Grosso do Sul, ou outros países, a Bolívia também, com a entrada dessa doença prejudicando enormemente a economia. Mas isso não é, digamos, o mais importante é quando há uma epidemia de doenças que precisam ser combatidas ou com vacinação preventivamente e que não havendo uma política de integração na região de fronteira acaba também contaminando a região brasileira. Isso aconteceu recentemente com várias doenças, dengue e outras também, que do Mato Grosso passaram para outras regiões do país pela mobilidade das pessoas. Essa é uma região, como eu disse, de baixa densidade populacional, mas de extrema pobreza. Por isso que está se tratando agora muito intensamente desses programas. Nenhum dos programas apresentados hoje tem um foco para a área de fronteira. Nenhum deles. Os programas, a única iniciativa, digamos, formal que existe é do Ministério da Integração Nacional, que criou uma comissão permanente para tratar especificamente de uma articulação dos ministérios para isso. Mas ela está iniciando os seus primeiros passos, então hoje há um vazio em relação a políticas públicas para a área de fronteira. Durante a audiência, as autoridades convidadas chegaram a dar exemplo, não é, senadora, nessas cidades que a senhora mencionou, gêmeas, no fundo a mesma cidade que está dividida entre dois países? Eu vou te dar um caso até que foi até mencionado pelo próprio representante do Ministério das Relações Exteriores, que nós do Rio Grande do Sul vivemos. Aliás, hoje, na data farroupilha, data histórica, né, mais de 200 anos, da tentativa de o Estado se rebelar contra a pressão do poder central, o poder do Império, em relação ao Rio Grande do Sul. Hoje não é muito diferente, em função da discriminação, entre aspas, que sofre o Estado ou da situação da economia local. Uma cidade gêmea é Santana do Livramento e a gêmea com a cidade de Rivera, no Uruguai. É apenas uma rua. E é interessante do ponto de vista até da situação. Você está com um pé de um lado e o outro pé aqui. Então você está com o seu corpo dividido entre o Brasil e o Uruguai. Pois bem, o Uruguai tem do lado, nessa cidade, separada apenas por uma rua, tem hospitais com capacidade de medicina de alta complexidade ou até um atendimento de uma máquina de hemodiálise que pode atender pacientes do SUS, do lado brasileiro, que precisam atravessar a rua, nem táxi precisa tomar para ir fazer o tratamento da hemodiálise. Só atravessar a rua. Só que, pela burocracia existente, pela regulamentação, o prefeito de Livramento não pode, porque ele só usa moeda real, moeda brasileira, ele não pode pagar em reais para o hospital uruguaio, para a hemodiálise do cidadão que mora na cidade de Livramento. Esse cidadão que precisa de fazer hemodiálise tem que andar
230 quilômetros, tá? Para sair da sua cidade de Livramento até Santa Maria, que é a cidade onde tem, no interior do Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande, a condição de fazer a hemodiálise. É justo um negócio desse? Não é justo, né?